Fernando Tupan, por aqui a gente não via muito, apenas alguns casos desse tipo de situação. Aí na capital já está muito impermeável aí, a cidade não faz o escoamento que deve da água pelas galerias. A gente vai abrir esse assunto aqui porque a gente vê galerias entupidas, eu não sei se tem manutenção nos bairros, como é que anda isso ali com a administração municipal aí em Curitiba, aqui em Maringá também. Esse tipo de situação também, ele provoca aqueles buracos que se tornam um perigo para motociclista, Fernando Tupan. É uma coisa bastante séria, né? Bastante séria, e aqui em Curitiba o problema é bastante grande mesmo. Uma chuvinha como de ontem, chega a alagar até a garagem aqui do meu prédio para dar um palmo mais ou menos de água dentro da garagem, mesmo com bomba tentando vencer e nada. Mas na última grande tempestade que nós tivemos aqui em Curitiba, olha, Paulo Caetano, alagou vários terminais, alagaram diversas ruas. Aqui em Curitiba, quando chove desse jeito, e a Visconde de Guarapuava, que você deve conhecer muito bem aqui em Curitiba, onde está a Câmara Municipal de Curitiba, aquela região também se transforma num rio e a correnteza é igual. Não leva porque não é tão íngreme assim a descida como a gente está vendo aí na imagem, que é impressionante. Eu tenho uma experiência na minha família que uma prima minha quase veio a falecer porque o carro dela estava sendo levado, ela tentou segurar, a água levantou, ela ficou presa embaixo. Se não viessem também socorro, ela teria morrido há alguns anos atrás. Por aqui, ô Ângelo Rigon, a gente tem uma imagem aqui que é bastante ruim da gente ver, a pessoa sendo arrastada por uma enxurrada, mas aí tem desdobramentos depois disso. Os buracos que ficam, a gente vê isso aqui, talvez a limpeza pública ali, os bueiros estão entupidos, tem uma série de fatores, a impermeabilização dos quintais, tem uma série de fatores que leva as cidades, os centros urbanos a viverem essas situações. Aqui em Maringá, reclamação de buraco nas ruas, reclamação de bueiro entupido é o que não falta. Pois é, a chuva ela só vem para ampliar essa quantidade de reclamações, principalmente em relação aos buracos, porque a chuva chegou a Maringá, que o bueiro está entupido, então ela passa por cima do buraco, você não vê o buraco, como em vários casos dobram, triplicam de tamanho e acabam provocando acidentes terríveis. Claro que na chuva a pessoa diminuiu a velocidade, obviamente, mas uma pancada num buraco, uma panela, uma cratera que tem razoável, inclusive em setores do centro da cidade, há muita reclamação do centro e dos bairros. É alguma coisa, Paulo, que todo mundo sabe que nessa época do ano, de agosto para frente, é preciso se dar atenção às galerias para evitar o prejuízo. O primeiro sinal de que algo estava acontecendo em Maringá, isso não é só Maringá, isso é mundial, o clima está mudando, a temperatura está mudando, desmatando floresta, isso reflete diretamente na chuva, foi que na época do Zé Cláudio, inclusive, que pela primeira vez aqui o cruzamento da Paraná com a Tiradentes ficou entupido, ninguém conseguia passar. Antes disso, nunca havia acontecido. As pessoas, o governo, ao invés de se preocupar em arranjar uma solução, começar a trabalhar um plano para resolver isso, parece que ninguém deu importância. E enquanto ninguém der devida importância e colocar isso como prioridade e objetivo, isso vai se repetir de tempos em tempos. Essa região onde aconteceu esse caso do rapaz é uma região alta. Para mim que não acontecia essas coisas. Algum motivo tem para uma região alta descer essa quantidade de água. O certo, resumindo, é que há muita reclamação sobre buracos. O pessoal está dando um tempo por conta das chuvas, que só ampliam, mas terminado o período de chuva, se a prefeitura não for rápida o suficiente, vai pagar o pato, vai pagar pela ineficiência em resolver essa situação do asfalto. Pamela, eu quero ouvir você sobre os desdobramentos de chuvas. Aqui a gente tem também a impermeabilização, como eu falei, com o Rigon é a mesma pergunta para você. Buracos que se tornam um perigo e aí a gente vê também bueiros sem a manutenção devida e por isso a gente vive esse tipo de situação, além do volume grande de água que cai por uma série de fatores aí climáticos. Pamela Bussolini. Então, Paulo, a gente já falou várias vezes aqui no programa, né, sobre essa questão da permeabilidade, né? E aí na imagem que nós temos,
dá pra ver que a gente tem um corte grande aí e não dá pra ver se tem, assim, bueiros, né? Pelo menos a água ali não marca nenhuma entrada, né? Então pode ser que esteja tudo muito entupido aí, onde acontece... Vira praticamente uma cataratas, né, do Iguaçu, de tanta água aí, um perigo realmente. E isso precisa ser revisto, né? Tanto a limpeza dos bueiros, que a gente sabe que é um problema, né? Tanto quanto o comportamento das pessoas, né? Muita gente joga lixo, e esse lixo também se acumula, né? Tem a questão da limpeza, folhas, galhos, né? A gente também já comentou aqui no programa pessoas que fazem poda e colocam essa poda na calçada, né? Então, tudo isso vai pro bueiro e ajuda, né, a entupir e dificultar demais essa situação. Então, quando vem esse tipo de chuva forte, né, leva até pista de caminhada nossa, né? Infelizmente, essa é a realidade. Então, eu concordo com o Rigon que é preciso ser feito um plano, né, para que a gente solucione esse tipo de situação. E tanto da prefeitura, né, porque tem locais em que a própria prefeitura não fez a permeabilidade de calçada, já falamos aqui, né, tanto quanto das pessoas. Né? Por exemplo, aí no bairro, será que todas as calçadas aí estão, né, cumprindo a regra certinho como tem que cumprir? Porque é um custo, né? Claro que é difícil a adequação, mas eu penso que é melhor a gente realmente cumprir a regra do que perder uma vida. Aí esse rapaz, no caso, Deus acampa seus anjos, né? Porque essa moça, se ela tivesse continuado, porque ela vem lá de cima, né, sendo arrastada, se ele não interpelasse ela ali, segurasse ela ia parar num... Diz que tava uma piscina mais para baixo ali da imagem, que a imagem da câmera de segurança não pega. Mas você imagina onde ia dar esse rio todo de água, né? Então, realmente, ele salvou uma vida e eu penso que é melhor a gente se prevenir do que esperar uma tragédia, né?